Um lobo surpreendeu a todos invadindo uma missa. Inicialmente, ele parecia apenas pedir ajuda ao padre local. Seguindo o animal pela floresta, encontraram algo que chocaria a todos. A sensibilidade dos animais e humanos pode mover o mundo. Antes de ouvir essa história de tirar o fôlego, lembre-se de se inscrever no canal. A lua cheia pairava sobre a pequena aldeia de San Lorenzo, aninhada nas colinas da Toscana. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo suave farfalhar das folhas e o ocasional pio de uma coruja. Padre Antônio caminhava lentamente de volta à sua modesta paróquia após uma visita tardia a um paroquiano enfermo. Seus passos ecoavam nas ruas de paralelepípedos, enquanto ele refletia sobre os desafios que sua comunidade enfrentava. A aldeia, outrora próspera, agora lutava contra o êxodo rural e o envelhecimento de sua população. Antônio, aos 45 anos, ainda se considerava jovem para um pároco, mas sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, lembrando-se de quando chegou a San Lorenzo há 10 anos, cheio de ideais e esperança. Ao se aproximar da igreja, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Instintivamente, ele apertou o passo, seu coração acelerando. A figura emergiu da escuridão e Antônio congelou. Um lobo imponente estava parado a poucos metros dele, seus olhos âmbar brilhando à luz da lua. O medo inicial deu lugar à curiosidade quando Antônio percebeu que o animal não demonstrava agressividade. Pelo contrário, o lobo parecia ansioso, movendo-se de um lado para o outro, olhando para o padre e então para a direção da floresta. "O que você quer, amigo?" Antônio murmurou surpreso com sua própria calma. O lobo deu alguns passos em direção à floresta, parou e olhou para trás, como se estivesse convidando o padre a segui-lo. Antônio hesitou. Sua mente racional lhe dizia para ignorar o animal e entrar na segurança da igreja. Mas algo em seu coração, uma voz que ele frequentemente associava à sua vocação, o impelia a seguir. Com um suspiro profundo, ele fez o sinal da cruz e começou a caminhar na direção indicada pelo lobo. À medida que adentravam a floresta, Antônio se lembrou de sua infância na fazenda de seus pais, onde muitas vezes ajudava animais feridos. Essa memória o reconfortou, enquanto seguia o lobo por entre as árvores, a luz da lua filtrando-se através das folhas e criando um mosaico de sombras no chão da floresta. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de 15 minutos, o lobo parou em uma pequena clareira. Ali, sob um velho carvalho, Antônio viu uma cena que fez seu coração apertar. Uma loba ferida deitada de lado, com 3 filhotes aninhados contra ela. A loba ergueu a cabeça ao vê-lo se aproximar, um rosnado baixo escapando de sua garganta. O lobo que guiara Antônio rapidamente se aproximou dela, tocando seu focinho no dela em um gesto que parecia quase humano em sua ternura. Antônio ficou paralisado, maravilhado com a cena à sua frente. O lobo voltou-se para ele, como se o convidasse a se aproximar. Com passos lentos e cautelosos, o padre avançou, falando em voz baixa e suave. "Está tudo bem. Estou aqui para ajudar", ele murmurou, mais para si mesmo do que para os animais. Ao se aproximar, ele pôde ver o ferimento na pata traseira da loba. Uma laceração profunda que sangrava lentamente. Sem pensar 2 vezes, Antônio removeu sua batina, rasgando uma tira do tecido para usar como bandagem. Com movimentos lentos e deliberados, ele se ajoelhou ao lado da loba ferida. O animal o observava com uma mistura de medo e esperança em seus olhos dourados. "Vai ficar tudo bem", Antônio sussurrou, estendendo a mão lentamente. Para sua surpresa, a loba não recuou. Ela parecia entender que ele estava ali para ajudar. Enquanto limpava e enfaixava o ferimento, Antônio se viu imerso em uma experiência quase mística. Ali no coração da floresta, sob o olhar atento da lua e das estrelas, ele sentia uma conexão profunda com estas criaturas, uma ligação que transcendia as barreiras entre espécies. Os filhotes curiosos se aproximaram, farejando suas mãos enquanto ele trabalhava. O lobo macho permanecia de guarda, alternando seu olhar entre Antônio e a floresta ao redor. Quando terminou o curativo improvisado, Antônio se afastou um pouco, observando a família de lobos.
A loba tentou se levantar, mas ainda estava fraca. O macho se deitou ao lado dela, lambendo gentilmente sua face. Foi nesse momento que Antônio ouviu vozes distantes e o latido de cães. Seu coração disparou ao reconhecer os sons. Caçadores. Eles estavam se aproximando da clareira. Num instante, Antônio tomou uma decisão. Ele não podia permitir que essa família fosse descoberta em um estado tão vulnerável. Com determinação renovada, ele se levantou, pronto para proteger essas criaturas que, inexplicavelmente, haviam confiado nele. Fiquem aqui, ele murmurou para os lobos, sabendo que de alguma forma eles entendiam. Eu vou afastá-los. Com passos rápidos, Antônio se dirigiu na direção das vozes. Sua mente corria buscando as palavras certas para convencer os caçadores a se afastarem sem levantar suspeitas. Ele sabia que essa noite mudaria não apenas o destino dessa família de lobos, mas também o seu próprio e talvez o de toda a aldeia de São Lourenço. Enquanto caminhava, Antônio refletia sobre o significado desse encontro improvável. Era como se o próprio São Francisco de Assis tivesse guiado seus passos esta noite, lembrando-o da santidade de toda a criação de Deus. Com essa inspiração, ele se preparou para enfrentar o desafio que se aproximava, determinado a proteger a vida em todas as suas formas. As vozes dos caçadores ficavam mais altas a cada passo. Antônio respirou fundo, invocando toda a sua coragem e fé. O que aconteceria a seguir definiria não apenas o destino dos lobos, mas também testaria a compaixão e a compreensão de sua comunidade. Com uma última prece silenciosa, ele emergiu das sombras da floresta, pronto para interceder em nome de suas novas e improváveis ovelhas. Antônio emergiu da densa vegetação, seu coração palpitando enquanto se deparava com um grupo de 5 homens, todos armados e acompanhados por cães de caça agitados. A luz de suas lanternas cortava a escuridão da floresta, criando sombras dançantes nas árvores ao redor. "Padre Antônio?" exclamou Giancarlo, o açougueiro da aldeia, surpreso ao ver o sacerdote surgir das sombras. "O que o senhor faz aqui a esta hora da noite?" Antônio respirou fundo, buscando palavras que pudessem dissuadir os caçadores sem revelar a presença dos lobos. "Boa noite, meus amigos," ele começou, sua voz calma, mascarando a ansiedade que sentia. "Eu estava fazendo uma caminhada noturna para limpar a mente quando ouvi vocês se aproximando. O que os traz à floresta tão tarde?" Marco, um jovem fazendeiro conhecido por seu temperamento impulsivo, deu um passo à frente. "Lobos, padre. Avistamos um par deles perto das fazendas ontem. Não podemos arriscar que ataquem nosso gado ou, Deus nos livre, nossas crianças." Antônio sentiu um aperto no peito. Ele sabia que precisava agir rápido para proteger a família de lobos sem alienar seus paroquianos. "Entendo sua preocupação, Marco," ele disse suavemente. "Mas talvez haja uma maneira melhor de lidar com isso do que a violência." Giancarlo franziu o senho. "Com todo respeito, padre, o senhor não entende. Esses animais são uma ameaça para a nossa comunidade." "Eu entendo mais do que vocês imaginam," respondeu Antônio, sua voz ganhando uma nota de autoridade. "Antes de me tornar sacerdote, eu trabalhava com meu tio veterinário. Aprendi muito sobre animais, incluindo predadores como os lobos. Eles raramente atacam humanos e, na verdade, desempenham um papel crucial no equilíbrio de nosso ecossistema." Os homens trocaram olhares céticos, mas Antônio percebeu que tinha capturado sua atenção. Ele continuou. "Pensem nisso. Os lobos mantêm sob controle a população de javalis e veados, que de outra forma destruiriam nossas plantações. Eles são parte da criação de Deus tanto quanto nós." Um silêncio pensativo caiu sobre o grupo. Antônio aproveitou o momento para se aproximar de Enzo, o mais velho e respeitado entre os caçadores. "Enzo, você se lembra das histórias que seu avô contava? Sobre como São Francisco falava com os animais, até mesmo com o lobo de Gúbio?" Enzo assentiu lentamente, seus olhos se suavizando com a lembrança. "Sim, padre, meu avô adorava essa história." "Então, talvez possamos seguir esse exemplo," sugeriu Antônio. "Em vez de reagir com medo e violência, poderíamos buscar uma maneira de coexistir pacificamente com essas criaturas." Marco, ainda não convencido, interveio. "E como faríamos isso, padre?
Conversar com os lobos como São Francisco? Antônio sorriu gentilmente. Não exatamente, Marco, mas podemos tomar medidas para proteger nosso gado sem prejudicar os lobos. Cercas melhores, cães pastores treinados, até mesmo dispositivos sonoros que os afastem das fazendas. Há muitas opções que não envolvem derramamento de sangue. Enquanto falava, Antônio notou uma mudança sutil na atmosfera. Os homens pareciam menos tensos, mais receptivos às suas palavras. Mesmo os cães haviam se acalmado, sentando-se aos pés de seus donos. Giancarlo coçou a barba pensativamente. O padre tem um ponto. Meu primo em Siena me falou sobre alguns desses métodos. Talvez valha a pena tentar. Enzo, com a sabedoria de seus anos, acrescentou. Meu avô sempre dizia que a terra é um presente de Deus e que devemos cuidar de todas as suas criaturas. Talvez seja a hora de honrarmos esse ensinamento. Antônio sentiu uma onda de alívio e gratidão. Exatamente, meus amigos. E prometo a vocês que não os deixarei enfrentar esse desafio sozinhos. Amanhã mesmo começaremos a planejar como podemos proteger nossas famílias e nossos meios de subsistência, respeitando ao mesmo tempo a vida desses animais. Marco, embora ainda parecesse um pouco cético, baixou sua arma. Bem, se o padre está disposto a nos ajudar, acho que podemos dar uma chance a essa ideia. Com as tensões dissipadas, Antônio sugeriu que todos retornassem à aldeia. Está ficando tarde e temos muito o que discutir amanhã. Que tal nos encontrarmos depois da missa para começar a planejar? Os homens concordaram e logo o grupo estava se dirigindo de volta a San Lorenzo. Antônio ficou para trás, alegando que queria oferecer uma oração de agradecimento pela sabedoria e compaixão de seus paroquianos. Assim que as luzes das lanternas desapareceram entre as árvores, Antônio correu de volta à clareira onde havia deixado os lobos. Para seu alívio, a família ainda estava lá, a loba ferida olhando para ele com o que parecia ser gratidão em seus olhos dourados. Vocês estão seguros por enquanto, sussurrou Antônio, ajoelhando-se ao lado deles, mas temos muito trabalho pela frente. Enquanto examinava o curativo da loba, Antônio refletia sobre os eventos da noite. Ele sabia que convencer toda a aldeia não seria fácil, mas o que acontecera com os caçadores lhe dava esperança. Talvez, assim como São Francisco havia transformado o lobo de Gúbio de uma ameaça temida em um guardião respeitado da cidade, ele pudesse ajudar a transformar a relação entre San Lorenzo e seus vizinhos lupinos. O lobo macho se aproximou, tocando gentilmente o braço de Antônio com seu focinho. O padre sorriu, sentindo uma conexão profunda com esses animais, que apenas algumas horas antes teriam sido considerados inimigos. Vamos fazer isso funcionar, prometeu Antônio, tanto para os lobos quanto para si mesmo. Juntos encontraremos um caminho. Enquanto a noite avançava, Antônio permaneceu na clareira vigiando a família de lobos e planejando os próximos passos. Ele sabia que os dias seguintes seriam cruciais, não apenas para o destino desses animais, mas para toda a comunidade de San Lorenzo. À medida que o céu começava a clarear no leste, anunciando a chegada de um novo dia, Antônio se levantou, preparando-se para retornar à aldeia. Ele tinha um sermão para preparar, um que esperava que pudesse abrir os corações e mentes de seus paroquianos para uma nova forma de ver o mundo ao seu redor. Com um último olhar para a família de lobos, agora dormindo pacificamente sob o carvalho, Antônio fez o sinal da cruz. Que São Francisco guie nossos passos, murmurou ele, antes de se virar e caminhar de volta para San Lorenzo, determinado a iniciar a transformação que sabia ser necessária. O sol nascente pintava o céu de tons rosados e dourados, como se a própria natureza estivesse abençoando sua missão. Antônio sorriu, sentindo uma renovação de propósito e fé. O desafio à frente era grande, mas ele estava pronto para enfrentá-lo um passo de cada vez, com compaixão, sabedoria e a firme crença na capacidade de mudança do coração humano. O sino da igreja de San Lorenzo repicava, chamando os fiéis para a missa dominical. O padre Antônio estava de pé no púlpito, seu olhar percorrendo os rostos familiares de sua congregação. A igreja estava mais cheia do que o habitual.
As notícias sobre os eventos da noite anterior haviam se espalhado rapidamente pela pequena aldeia. Antônio respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que as palavras que pronunciaria hoje poderiam mudar o curso da história de São Lourenço e o destino da família de lobos que agora dependia dele. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, começou ele, sua voz firme e calorosa ecoando pelas paredes de pedra da antiga igreja. Hoje, gostaria de falar sobre um tema que talvez surpreenda alguns de vocês: a compaixão pelos nossos irmãos animais, especialmente aqueles que muitas vezes tememos. Um murmúrio percorreu a congregação. Antônio viu expressões de curiosidade, ceticismo e até mesmo um pouco de apreensão. Ele continuou: Ontem à noite tive uma experiência que me lembrou poderosamente das palavras de São Francisco de Assis. Como muitos de vocês já devem ter ouvido, encontrei-me face a face com uma família de lobos em nossa floresta. Gaspos audíveis ecoaram pela igreja. Antônio ergueu a mão, pedindo silêncio. Sei que muitos de vocês temem esses animais e com razão. Mas o que vi ontem à noite não foram criaturas ferozes e sedentas de sangue. Vi uma família, um pai protetor, uma mãe ferida e filhotes indefesos. Vi criaturas de Deus, tão dignas de compaixão e respeito quanto qualquer um de nós. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. São Francisco nos ensinou que toda a criação de Deus é sagrada. Ele chamava os animais de irmãos e irmãs. E ontem à noite entendi profundamente o que ele queria dizer. Antônio então compartilhou a história completa do seu encontro com os lobos, descrevendo como o lobo macho o havia guiado até sua companheira ferida, como ele havia tratado o ferimento da loba e como havia intercedido junto aos caçadores. Naquele momento, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção, senti que estava vivendo o verdadeiro espírito do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E esse amor, meus amigos, não se limita apenas aos seres humanos. Ele olhou diretamente para Giancarlo, o açougueiro, e para Marco, o jovem fazendeiro. Nossos amigos aqui presentes mostraram grande sabedoria e compaixão ao ouvirem uma perspectiva diferente. Eles escolheram o caminho do diálogo e da compreensão em vez da violência. Antônio então se voltou para o resto da congregação. Agora, peço a todos vocês que sigam esse exemplo. Não estou sugerindo que ignoremos os desafios reais que enfrentamos. Sim, precisamos proteger nosso gado e nossas famílias, mas podemos fazer isso de uma maneira que respeite toda a vida. Ele então delineou seu plano para uma coexistência pacífica com os lobos. Cercas melhores, cães pastores, dispositivos sonoros. E mais importante, acrescentou, precisamos educar a nós mesmos e a nossos filhos. Quanto mais entendermos esses animais, menos os temeremos. À medida que Antônio falava, ele podia ver as expressões mudando. Alguns ainda pareciam céticos, mas muitos outros mostravam sinais de interesse e até mesmo entusiasmo. Lembrem-se, concluiu ele, São Francisco não apenas falou com o lobo de Gúbio, ele transformou a relação entre o animal e toda a cidade. O lobo, antes temido, tornou-se um guardião amado. Imaginem o que poderíamos alcançar se seguíssemos esse exemplo. Quando a missa terminou, a igreja estava zumbindo com discussões animadas. Antônio ficou na porta, conversando com os paroquianos enquanto saíam. Alguns expressaram preocupações, mas muitos outros ofereceram apoio e até mesmo ideias para o plano. Maria, a professora da escola local, aproximou-se com os olhos brilhando de entusiasmo. Padre, que tal incluirmos aulas sobre vida selvagem em nosso currículo? Poderíamos ensinar as crianças sobre o papel importante que os lobos desempenham em nosso ecossistema. Que ideia maravilhosa, Maria, Antônio respondeu, sentindo uma onda de esperança. Isso seria um ótimo começo para mudar as percepções desde cedo. Enzo, o caçador mais velho, também se aproximou. Padre, estive pensando. Talvez pudéssemos organizar patrulhas para monitorar os movimentos dos lobos. Não para caçá-los, entenda, mas para entender melhor seus hábitos e proteger tanto eles quanto nosso gado. Antônio assentiu entusiasticamente. Enzo,
Isso é exatamente o tipo de iniciativa de que precisamos. Sua experiência será inestimável. Mesmo Marco, que havia sido o mais cético na noite anterior, parecia estar reconsiderando. Ainda não estou totalmente convencido, padre, ele admitiu, mas estou disposto a tentar. Se São Francisco pôde fazer isso em Gubbio, talvez possamos fazer algo parecido aqui em San Lorenzo. Enquanto o último dos paroquianos saía, Antônio se viu sozinho na igreja. Ele se ajoelhou diante do altar, oferecendo uma oração silenciosa de gratidão. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas ele sentia que uma semente de mudança havia sido plantada. Levantando-se, Antônio se preparou para a reunião que havia marcado com os caçadores. Havia muito trabalho a ser feito, planos a serem elaborados, recursos a serem reunidos, mentes a serem mudadas. Mas pela primeira vez desde que encontrara os lobos, ele sentia uma verdadeira esperança de que uma solução pacífica fosse possível. Enquanto caminhava para fora da igreja, o sol da tarde banhava a praça da aldeia em uma luz dourada. Antônio sorriu, lembrando-se das palavras de São Francisco. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Com essa inspiração em mente, ele se dirigiu para a reunião, pronto para dar o próximo passo em direção a um futuro, onde humanos e lobos pudessem coexistir em harmonia. A jornada seria desafiadora, mas Antônio estava determinado a ver isso acontecer, um coração de cada vez. As semanas que se seguiram à fatídica noite na floresta foram um turbilhão de atividades em San Lorenzo. O padre Antônio mal tinha tempo para respirar entre reuniões com fazendeiros, sessões de planejamento com os líderes da comunidade e visitas regulares à família de lobos na floresta. A loba ferida, que Antônio carinhosamente apelidara de Luna, estava se recuperando bem. Suas visitas noturnas para trocar os curativos se tornaram um ritual que ele aguardava ansiosamente. Nessas ocasiões, Antônio sentia uma conexão profunda com a natureza, reafirmando sua convicção de que estavam no caminho certo. No entanto, nem tudo eram flores. Apesar do apoio inicial de muitos na aldeia, Antônio enfrentava a resistência de um grupo vocal de céticos. O mais proeminente entre eles era Vitório, o prefeito de San Lorenzo. Padre, com todo o respeito, Vitório argumentou durante uma acalorada reunião do conselho da cidade, o senhor está colocando a segurança de animais selvagens acima do bem-estar de nossa comunidade. Não podemos nos dar ao luxo de arriscar nossas vidas e meios de subsistência por causa de alguns lobos. Antônio manteve a calma, embora sentisse seu coração acelerar. Prefeito Vitório, entendo suas preocupações, mas não estamos escolhendo entre lobos e pessoas. Estamos buscando uma solução que beneficie a todos. Os métodos que propusemos já estão mostrando resultados positivos. Era verdade. As novas cercas e os cães pastores fornecidos por uma ONG de conservação haviam reduzido significativamente os ataques ao gado. Os agricultores relatavam menos danos às suas plantações, já que os lobos estavam mantendo sob controle a população de javalis e veados. Maria, a professora, levantou-se para apoiar Antônio. As crianças estão adorando as novas aulas sobre vida selvagem. Elas estão desenvolvendo um verdadeiro apreço pela natureza. Isso é um investimento no futuro de nossa comunidade. Vitório bufou, não convencido. E quanto ao turismo? Quem vai querer visitar uma aldeia cheia de lobos? Foi então que Giancarlo, o açougueiro, surpreendeu a todos com uma ideia inesperada. Na verdade, prefeito, eu acho que poderíamos usar isso a nosso favor. E se transformássemos San Lorenzo em um destino de ecoturismo? Um murmúrio de interesse percorreu a sala. Antônio olhou para Giancarlo com uma mistura de surpresa e gratidão. Giancarlo continuou, ganhando confiança. Pense nisso. Poderíamos oferecer passeios guiados para a observação de lobos, aulas sobre conservação, experiências autênticas de vida rural italiana. Há muitas pessoas no mundo que pagariam bem por isso. A ideia pegou fogo. Logo a sala estava zumbindo com discussões animadas sobre as possibilidades. Até mesmo Vitório parecia intrigado, embora ainda cético. Antônio observava, maravilhado com como as coisas estavam se desenrolando. Ele não podia deixar de pensar
que havia algo quase milagroso na forma como a comunidade estava se unindo em torno desta causa. Após a reunião, enquanto caminhava de volta à igreja, Antônio foi abordado por Sofia, uma jovem bióloga que havia retornado recentemente a São Lourenço após anos estudando fora. Padre, ela disse, seus olhos brilhando de entusiasmo, eu quero ajudar. Tenho experiência em pesquisa de campo com predadores. Posso ajudar a monitorar os lobos, educar a comunidade sobre seu comportamento. Talvez até conseguir financiamento para um estudo de longo prazo. Antônio sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Sofia, sua ajuda seria inestimável. Bem-vinda a bordo. Naquela noite, enquanto fazia sua visita habitual à família de lobos, Antônio refletiu sobre os eventos do dia. Observou Luna, agora quase completamente recuperada, brincando com seus filhotes. O lobo macho, que ele começara a chamar de Francesco, em homenagem a São Francisco, montava guarda nas proximidades. Vocês não fazem ideia do quanto mudaram nossas vidas, murmurou Antônio para os lobos. E quanto ainda podem mudar. De repente, um barulho na vegetação o alertou. Antônio se virou, temendo que fossem caçadores. Para sua surpresa, viu Vitório emergir das sombras. O prefeito parecia desconfortável, olhando nervosamente para os lobos. Padre, ele disse em voz baixa, eu queria ver por mim mesmo. Antônio assentiu, convidando Vitório a se aproximar. Eles não vão machucá-lo. Venha, deixe-me apresentá-lo à família. Lentamente, cautelosamente, Vitório se aproximou. Luna ergueu a cabeça, seus olhos dourados encontrando os do prefeito. Por um longo momento, homem e lobo se encararam. Então, para a surpresa de Antônio, Vitório se ajoelhou, estendendo lentamente a mão. Luna hesitou por um instante antes de se aproximar e farejar seus dedos. Extraordinário, sussurrou Vitório, um sorriso hesitante se formando em seu rosto. Naquele momento, Antônio soube que haviam virado uma página importante. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas com cada coração mudado, cada mente aberta, eles estavam um passo mais perto de realizar o sonho de uma verdadeira harmonia entre humanos e natureza. Enquanto o sol se punha sobre a floresta de São Lourenço, lançando sombras longas entre as árvores, Antônio sentiu uma paz profunda. Ele sabia que esta história estava longe de terminar, mas cada capítulo parecia mais promissor que o anterior. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para São Lourenço. A pequena aldeia italiana, outrora adormecida, agora pulsava com uma nova energia. O plano de ecoturismo de Giancarlo havia se tornado realidade, e os primeiros grupos de visitantes começavam a chegar, ansiosos para vislumbrar os agora famosos lobos de São Lourenço. Sofia, a jovem bióloga, havia se tornado uma figura central na comunidade. Seu programa de monitoramento dos lobos não apenas fornecia dados valiosos para a conservação, mas também oferecia aos moradores locais e visitantes a oportunidade de participar da pesquisa de campo. Numa manhã ensolarada de primavera, Antônio caminhava pela praça central da aldeia, maravilhado com as transformações. Bancas de artesanato local exibiam produtos inspirados nos lobos. Esculturas em madeira, pinturas, até mesmo queijos artesanais com nomes criativos como Lua Cheia e Uivo da Montanha. Padre Antônio, chamou Maria, a professora, acenando entusiasticamente de uma das bancas. Venha ver o que as crianças fizeram. Aproximando-se, Antônio viu uma exposição de desenhos e histórias criados pelos alunos da escola local. Cada obra retratava os lobos não como criaturas temíveis, mas como guardiões da floresta, parceiros da comunidade. Isso é maravilhoso, Maria, disse Antônio, sentindo uma onda de emoção. Você está cultivando a próxima geração de defensores da natureza. Enquanto conversavam, Enzo, o antigo caçador, agora guia de ecoturismo, se aproximou com um grupo de visitantes estrangeiros. E aqui, anunciou Enzo com orgulho, está o homem que começou tudo isso. Padre Antônio, o guardião dos lobos de São Lourenço. Antônio corou com a atenção, mas aproveitou a oportunidade para compartilhar a história da transformação da aldeia.
Os turistas ouviam fascinados, tirando fotos e fazendo perguntas animadas. É incrível como uma comunidade pode mudar quando abre seu coração para a natureza, comentou uma turista americana, visivelmente emocionada. Enquanto o grupo se afastava, Vitório se aproximou, um sorriso largo em seu rosto. Padre, você não vai acreditar nas últimas notícias. Acabei de receber um telefonema da capital regional. Eles querem usar San Lorenzo como modelo para um novo programa de conservação em toda a Toscana. Antônio ficou boquiaberto. Vitório, isso é incrível. O prefeito assentiu entusiasticamente. E tem mais. Uma equipe de documentaristas quer fazer um filme sobre nossa história. Eles acham que pode inspirar outras comunidades ao redor do mundo. A notícia se espalhou rapidamente pela aldeia, provocando uma onda de celebração. Naquela noite, uma festa improvisada tomou conta da praça. Música, dança e risos enchiam o ar, enquanto os moradores e visitantes comemoravam juntos. Em meio à alegria, Antônio se afastou discretamente, sentindo a necessidade de compartilhar o momento com aqueles que haviam iniciado tudo isso. Ele caminhou para a floresta, em direção ao local onde sabia que encontraria Luna, Francesco e seus filhotes, agora quase adultos. Ao chegar à clareira familiar, Antônio foi recebido por um espetáculo que o deixou sem fôlego. Luna e Francesco estavam lá, como esperado, mas não estavam sozinhos. Vários outros lobos, provavelmente atraídos pela segurança e abundância que agora caracterizavam a região, haviam se juntado ao grupo. "Olá, meus amigos", sussurrou Antônio, sentando-se calmamente à beira da clareira. Luna, reconhecendo-o, se aproximou, seguida de perto por seus filhotes já crescidos. Ela tocou gentilmente a mão de Antônio com seu focinho, um gesto que sempre o enchia de admiração. "Vocês não fazem ideia do que começaram", disse ele suavemente, acariciando o pelo macio de Luna. "Ou talvez façam. Quem sabe que sabedoria antiga vocês carregam?" Enquanto observava os lobos, Antônio refletiu sobre a jornada incrível dos últimos meses. O medo havia se transformado em respeito, a ignorância em compreensão, e uma pequena aldeia italiana havia se tornado um farol de esperança para a coexistência entre humanos e vida selvagem. De repente, um dos lobos ergueu a cabeça e soltou um uivo longo e melodioso. Um por um, os outros se juntaram, criando uma sinfonia selvagem que ecoou pela floresta. Antônio fechou os olhos, deixando a música primitiva envolvê-lo. Naquele momento, ele sentiu uma conexão profunda, não apenas com os lobos, mas com toda a criação. Era como se o próprio São Francisco estivesse ali, sorrindo em aprovação. Quando o último uivo se dissipou no ar da noite, Antônio abriu os olhos, uma nova determinação brilhando em seu olhar. Ele sabia que o trabalho estava longe de terminar. Haveria novos desafios, novos obstáculos a superar. Mas olhando para Luna e sua família crescente, para a floresta exuberante ao seu redor e pensando na comunidade transformada que o aguardava na aldeia, ele sabia que estavam no caminho certo. "Obrigado", sussurrou ele, não apenas para os lobos, mas para o universo, por esta lição de amor, compaixão e interconexão. Levantando-se, Antônio fez o sinal da cruz, abençoando silenciosamente seus amigos lupinos antes de se virar para voltar à aldeia. O som distante da celebração o chamava de volta, lembrando-o de que esta história de transformação pertencia a todos eles, lobos, humanos e a própria terra que compartilhavam. O sucesso de San Lorenzo não passou despercebido. À medida que a notícia da transformação da aldeia se espalhava, visitantes de todos os cantos do mundo começaram a chegar, ansiosos para testemunhar o milagre da coexistência entre humanos e lobos. Entre esses visitantes estava Helena Rossi, uma renomada jornalista ambiental de Roma. Sua chegada causou um alvoroço na pacata comunidade. "Padre Antônio", Helena o abordou após a missa de domingo, seus olhos brilhando de curiosidade. "Eu vim para contar a história de San Lorenzo ao mundo. Como vocês conseguiram essa transformação extraordinária?" Antônio sorriu, lembrando-se da jornada. "Não foi fácil, Helena. Começou com um ato de compaixão e se transformou em algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou na vida da aldeia.
Ela acompanhou Enzo em passeios de ecoturismo, observou as aulas de Maria sobre conservação e passou horas conversando com os moradores locais. Uma tarde, enquanto caminhava com Sofia durante uma de suas expedições de monitoramento, Helena fez uma observação perspicaz. Sabe, o mais impressionante não são apenas os lobos, mas como isso mudou as pessoas. Vocês criaram um modelo de comunidade sustentável. Sofia assentiu entusiasticamente. É verdade. Nossos métodos agrícolas mudaram para se tornarem mais amigáveis à vida selvagem. Estamos usando menos pesticidas, plantando corredores ecológicos. E o melhor é que nossa produção aumentou. A reportagem de Helena, quando finalmente publicada, causou sensação. O milagre de São Lourenço, como lobos salvaram uma aldeia, tornou-se viral overnight. Subitamente, a pequena comunidade estava no centro das atenções globais. O impacto foi imediato e avassalador. Políticos de toda a Itália começaram a visitar São Lourenço, ansiosos para aprender e replicar seu sucesso. ONGs ambientais ofereceram parcerias e financiamento. Universidades propuseram programas de pesquisa. No meio desse turbilhão, Antônio se esforçava para manter o equilíbrio. Ele temia que o súbito afluxo de atenção e dinheiro pudesse corromper o espírito do que haviam construído. Uma noite, enquanto caminhava pela praça agora movimentada, ele ouviu uma discussão acalorada. Vitório estava em uma mesa de café com um grupo de empresários de aspecto imponente. Um resort de luxo seria perfeito, um deles dizia animadamente. Poderíamos trazer turistas de alto padrão, realmente capitalizar essa história dos lobos. Antônio sentiu seu coração afundar. Era exatamente o tipo de desenvolvimento que ele temia. Antes que pudesse intervir, no entanto, foi Vitório quem falou. Agradeço sua proposta, senhores, mas temo que não seja compatível com os valores de São Lourenço. Nossa prioridade é o equilíbrio entre a comunidade e a natureza, não o lucro máximo. Antônio não pôde conter um sorriso de orgulho. Vitório havia realmente abraçado a visão que compartilhavam. Nos dias que se seguiram, a comunidade se reuniu para discutir seu futuro. Em uma assembleia na Praça Central, moradores de todas as idades compartilharam suas ideias e preocupações. Precisamos ter cuidado para não nos tornarmos vítimas do nosso próprio sucesso, advertiu Enzo. Os lobos nos ensinaram sobre equilíbrio. Devemos aplicar essa lição ao nosso desenvolvimento. Maria acrescentou. E quanto a um centro de educação ambiental? Poderíamos compartilhar nosso conhecimento com o mundo, inspirar outras comunidades. As ideias fluíam, cada uma refletindo o novo espírito de São Lourenço. Sustentabilidade, respeito pela natureza, comunidade. No final da reunião, Antônio se levantou para falar. Meus amigos, ele começou, sua voz carregada de emoção. O que conquistamos aqui é precioso. Não é apenas sobre lobos ou turismo. É sobre redescobrir nossa conexão com a criação de Deus, sobre viver em harmonia com a natureza e uns com os outros. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos ao seu redor. Temos a oportunidade de ser um farol de esperança em um mundo que desesperadamente precisa disso. Vamos avançar com sabedoria, lembrando sempre das lições que nossos amigos lupinos nos ensinaram. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Havia um sentimento palpável de propósito compartilhado, de estar à beira de algo verdadeiramente significativo. Naquela noite, após a reunião, Antônio fez sua caminhada habitual até a floresta. Encontrou Luna e sua família na clareira familiar. Enquanto se sentava entre os lobos, compartilhando o silêncio da noite, ele refletiu sobre o caminho à frente. São Lourenço estava mudando o mundo um coração de cada vez. E embora os desafios fossem grandes, Antônio sabia que com compaixão, sabedoria e a orientação divina, eles encontrariam o caminho certo. O uivo distante de um lobo ecoou pela floresta, como se fosse um chamado para o futuro. Antônio sorriu, sentindo-se pronto para o que quer que viesse a seguir. A jornada continuava, e ele mal podia esperar para ver onde ela os levaria. O ano que se seguiu à reportagem de Helena foi de intensa atividade para São Lourenço. A aldeia se tornou um laboratório vivo de sustentabilidade e coexistência.
atraindo pesquisadores, ambientalistas e líderes comunitários de todo o mundo. O Centro de Educação Ambiental idealizado por Maria tornou-se realidade. Um antigo celeiro foi reformado, transformando-se em um espaço moderno e acolhedor, onde visitantes podiam aprender sobre ecologia, conservação e o delicado equilíbrio entre desenvolvimento humano e preservação da natureza. Numa manhã ensolarada de outono, Antônio observava com orgulho enquanto um grupo de estudantes de uma universidade americana participava de uma aula prática sobre restauração de habitats. Sofia liderava a equipe, explicando como as técnicas desenvolvidas em São Lourenço estavam ajudando a regenerar áreas degradadas. O segredo está em trabalhar com a natureza, não contra ela, Sofia explicava, seu rosto iluminado de entusiasmo. Os lobos nos ensinaram que cada espécie tem seu papel no ecossistema. Nossa tarefa é restaurar esse equilíbrio. Enquanto caminhava pela aldeia, Antônio notou outras mudanças sutis mas significativas. Os telhados das casas agora ostentavam painéis solares, um projeto de energia limpa implementado com a ajuda de uma ONG internacional. Hortas comunitárias floresciam em espaços antes vazios, fornecendo alimentos frescos e orgânicos para os moradores e restaurantes locais. O mais impressionante, porém, era a mudança nas pessoas. Havia um novo brilho nos olhos dos moradores de São Lourenço, um senso de propósito e orgulho que ia além do sucesso econômico trazido pelo ecoturismo. Giancarlo, o açougueiro que havia proposto a ideia do turismo ecológico, agora liderava um projeto de produção de carne sustentável. Descobrimos que podemos criar gado de forma que beneficie o ecossistema, ele explicou a Antônio. Rotação de pastagens, manejo holístico, estamos até colaborando com fazendeiros de outras regiões para espalhar essas práticas. Mesmo Vitório, outrora cético, havia se tornado um defensor apaixonado da nova visão de São Lourenço. Ele estava de partida para uma conferência internacional sobre desenvolvimento sustentável, onde compartilharia a história da aldeia. Quem diria, padre? Vitório riu, ajeitando sua gravata. De uma aldeia esquecida a um modelo global. E pensar que tudo começou com aquela noite na floresta. Antônio sorriu, lembrando-se da jornada incrível que haviam percorrido. Deus trabalha de maneiras misteriosas, Vitório. Às vezes precisamos apenas estar abertos para ouvir. No entanto, nem tudo eram flores. O rápido crescimento e a fama repentina trouxeram novos desafios. Alguns moradores mais antigos se queixavam das mudanças, sentindo que a aldeia estava perdendo sua identidade tradicional. Outros temiam que o afluxo de visitantes pudesse perturbar o delicado equilíbrio que haviam alcançado com a natureza. Antônio sabia que essas preocupações não podiam ser ignoradas. Numa tarde, ele convocou uma reunião com o conselho da comunidade para discutir esses desafios. Precisamos encontrar um equilíbrio, ele disse ao grupo reunido na sacristia da igreja. Assim como aprendemos a coexistir com os lobos, devemos aprender a equilibrar progresso e tradição, crescimento e sustentabilidade. Após horas de discussão acalorada, mas respeitosa, o grupo chegou a um consenso. Implementariam um sistema de cotas para visitantes, limitando o número de turistas permitidos na aldeia a cada mês. Também criariam um fundo comunitário, onde parte da renda do turismo seria destinada a projetos que beneficiassem diretamente os moradores locais e preservassem as tradições culturais de São Lourenço. Enquanto a reunião se encerrava, Enzo, o ex-caçador, fez uma observação perspicaz. Sabe, padre, acho que os lobos nos ensinaram mais do que apenas sobre a natureza. Eles nos ensinaram sobre comunidade, sobre adaptação, sobre encontrar nosso lugar no mundo sem perder quem somos. Antônio assentiu, sentindo uma onda de gratidão. Você está certo, Enzo. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescer, de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Naquela noite, como tantas outras antes, Antônio fez sua caminhada até a floresta. Luna e sua família o receberam como sempre, mas havia algo diferente no ar. Um sentimento de mudança, de algo novo se aproximando. Enquanto se sentava entre os lobos,
Observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno, Antônio refletiu sobre o futuro. São Lourenço havia se tornado mais do que ele jamais poderia ter imaginado, não apenas um santuário para lobos, mas um farol de esperança para um mundo em busca de equilíbrio. O uivo de um lobo cortou o silêncio da noite, ecoando pela floresta. Para Antônio, soava como uma promessa, um lembrete de que a jornada estava longe de terminar. Novos desafios os aguardavam, novas lições a serem aprendidas. Mas com a sabedoria dos lobos, a força da comunidade e a fé que os guiava, Antônio sabia que estavam prontos para o que quer que o futuro trouxesse. A história de São Lourenço, ele percebeu, estava apenas começando. 5 anos se passaram desde aquela noite fatídica na floresta. São Lourenço, outrora uma aldeia esquecida nas colinas da Toscana, agora era conhecida mundialmente como um modelo de coexistência harmoniosa entre humanos e natureza. Em uma manhã ensolarada de primavera, Antônio caminhava pela praça central, observando os preparativos para um evento especial. Faixas coloridas decoravam as fachadas das casas, e o ar estava cheio de expectativa. Padre Antônio!" chamou uma voz familiar. Era Maria, correndo em sua direção com um sorriso radiante. "Os primeiros convidados já estão chegando para o simpósio." O Simpósio Internacional de Conservação e Desenvolvimento Sustentável era o maior evento já realizado em São Lourenço. Representantes de comunidades de todo o mundo haviam vindo para aprender com a experiência da aldeia e compartilhar suas próprias histórias de transformação. Enquanto Antônio ajudava a dar os toques finais no palco improvisado na praça, ele não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que os trouxe até ali. A manhã avançou, e a praça logo ficou lotada de visitantes de todos os cantos do globo. Havia líderes indígenas da Amazônia, conservacionistas da África, especialistas em desenvolvimento da Ásia, todos unidos pelo desejo de criar um mundo mais equilibrado e sustentável. Vitório, agora um orador confiante e apaixonado, abriu o simpósio. "Bem-vindos a São Lourenço." Há alguns anos, éramos apenas mais uma aldeia lutando para sobreviver. Hoje estamos aqui para compartilhar uma história de esperança, uma história que começou com um ato de compaixão por uma família de lobos. Ao longo do dia, os moradores de São Lourenço compartilharam suas experiências. Sofia falou sobre o programa de monitoramento de lobos, que agora servia de modelo para projetos de conservação em toda a Europa. Giancarlo apresentou o sucesso da cooperativa de agricultores sustentáveis, que havia revolucionado as práticas agrícolas da região. Maria, com lágrimas nos olhos, descreveu como o programa educacional de São Lourenço estava inspirando uma nova geração de defensores do meio ambiente. "Nossas crianças não veem a natureza como algo separado de nós", ela explicou. "Elas entendem que somos parte de um todo interconectado." À medida que o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a aldeia, chegou a vez de Antônio falar. Ele subiu ao palco, sentindo o peso de centenas de olhares esperançosos. "Meus amigos", ele começou, sua voz suave mas firme, "a história de São Lourenço não é sobre lobos, ou turismo, ou mesmo conservação. É uma história sobre reconexão, com a natureza, com nossa comunidade e com o propósito divino que une toda a criação." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão diversificada. "Cada um de nós, não importa de onde venha, carrega uma centelha do divino. E quando reconhecemos essa centelha em todas as criaturas, sim, até mesmo nos lobos que antes temíamos, descobrimos um novo modo de estar no mundo." Antônio continuou, compartilhando os altos e baixos da jornada de São Lourenço, as lições aprendidas, os desafios superados. Ele falou sobre a importância do diálogo, da abertura à mudança e da coragem de sonhar com um mundo melhor. "O milagre de São Lourenço", ele concluiu, "não é algo que aconteceu apenas aqui. É um milagre que pode acontecer em qualquer lugar onde as pessoas estejam dispostas a abrir seus corações, a escutar a sabedoria da natureza e a trabalhar juntas por um futuro comum." Quando Antônio terminou, um silêncio reverente caiu sobre a praça, logo seguido por uma explosão de aplausos. Muitos na plateia tinham lágrimas nos olhos, movidos pela história de transformação
e esperança. À medida que a noite caía, a celebração continuou. Música e risos ecoavam pela aldeia, enquanto visitantes e moradores compartilhavam histórias, ideias e sonhos para o futuro. Antônio se afastou discretamente da multidão, sentindo a necessidade de um momento de reflexão. Seus passos o levaram, como tantas vezes antes, em direção à floresta. Ao chegar à clareira familiar, ele encontrou Luna e sua família. Os lobos, agora uma presença constante e bem-vinda na vida de São Lourenço, o saudaram com olhares serenos. Antônio se sentou entre eles, deixando o silêncio da noite envolvê-lo. Olhando para o céu estrelado, ele sentiu uma profunda sensação de gratidão e realização. São Lourenço havia se tornado mais do que um modelo de conservação ou desenvolvimento sustentável. Tinha se tornado um símbolo de esperança, um lembrete de que a mudança é possível, que a harmonia entre humanos e natureza não é apenas um sonho distante. Enquanto a lua subia no céu, Antônio ouviu o som distante da celebração na aldeia se misturando com o uivo suave dos lobos ao seu redor. Era uma sinfonia de vida, de conexão, de possibilidades. Ele sorriu, sabendo que a jornada estava longe de terminar. Novos desafios surgiriam, novas histórias seriam escritas. Mas com as lições aprendidas, a comunidade fortalecida e a sabedoria eterna da natureza como guia, Antônio sabia que estavam prontos para o que quer que o futuro trouxesse. O legado de São Lourenço, ele percebeu, não era apenas uma aldeia transformada ou um grupo de lobos protegidos. Era uma nova forma de ver o mundo, uma visão de esperança e harmonia que agora se espalhava, como ondas em um lago, para tocar vidas em todo o planeta. Que assim, sob o céu estrelado da Toscana, rodeado por lobos e embalado pelos sons distantes de uma comunidade em celebração, Antônio fechou os olhos e ofereceu uma silenciosa oração de gratidão pelo milagre que havia testemunhado e pela jornada que ainda estava por vir.